Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pierre Vieira, estamos começando aí mais um videozinho do canal Sapiência. Hoje nós vamos tratar aqui sobre taxas relacionadas, partezinha aí da derivada que é parte prática, na verdade, né? De conhecimento de derivada, que envolve exercícios do nosso dia a dia. Muita gente sente dificuldade, mas hoje nós vamos sanar suas dúvidas aí de uma forma muito divertida. Vamos fazer um exercíciozinho prático aí que vocês vão ver bem legal. E, assim, esse assunto envolve derivada implícita, né? Então, assim, se você não viu ainda derivada implícita, eu recomendo você ver antes de vir para esse vídeo, beleza? Então, bora lá. Seguinte, galera, ó, como sempre eu vou dar um exercíciozinho aqui. Vocês vão pausar, vão tentar resolver, que eu vou vir com a solução em seguida, ok? Então, bora lá. Ó, uma pessoa parte do ponto A em direção sul a 4 metros por segundo. Um minuto depois, outra pessoa parte de A em direção oeste a 3 metros por segundo. A que taxa está variando a distância entre elas um minuto após a partida da segunda pessoa? Calma, se não se assuste, que vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Galera, só de antemão, assim, a maioria dos exercícios que envolvem taxas relacionadas, vocês sempre vão ter que achar alguma relação disso com triângulos retângulos. Esse triângulo aqui não está bem retângulo, não, mas vocês entenderam, né? Quase sempre vai estar envolvendo aí triângulos retângulos. Esse exercício aqui vai envolver, vocês vão ver. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o exercício. Beleza, nós temos então uma pessoa partindo do ponto A. Eu vou chamar aqui esse bicozinho aqui, ó, onde o laser está apontado agora de ponto A. Aqui vai ser meu ponto A. Tem uma pessoa partindo aqui, ó, em direção sul a 4 metros por segundo desse ponto A. Vamos colocar aqui o Trunks do Dragon Ball Z saindo aí a 4 metros por segundo em direção sul. E ele fala também que um minuto depois outra pessoa parte de A em direção oeste, ou seja, para a esquerda aqui, ó, a 3 metros por segundo. Beleza. Uma pessoa está partindo, ou seja, um minuto depois, né, em direção oeste, ou seja, para cá. Só que como é um minuto depois, o que acontece com a pessoa que está partindo lá da posição A anteriormente? O seguinte, ó, se ela estava a 4 metros por segundo e se passaram um minuto, vocês concordam comigo que se eu tenho 4 metros em um minuto, o que eu vou ter em 60 segundos? Opa, peraí, se eu tenho 4 metros em um segundo, o que eu vou ter então em 60 segundos, que é um minuto? Nós vamos ter o quê? 240 metros, correto? Por isso, então, o Trunks aqui, depois de um minuto, já está aqui na posição 240, ok? Desculpa a bagunça aí, porque eu estou fazendo isso puramente no mouse e é um saco fazer isso aqui. Então, é o seguinte, ó, por isso que nós vamos ter ali o Trunks já aos 240 metros. Trunks, no caso, é a pessoa que sai do ponto A, caso você não conheça. Está saindo aqui do ponto A, aí passou um minuto, ele já está na posição 240. Enquanto isso, nosso querido aqui Goten, que está indo para a posição em direção oeste, está partindo do ponto A ainda. Aí ele fala o seguinte, ó, a que taxa está variando a distância entre eles um minuto após a partida da segunda pessoa, ou seja, após a partida desse carinha aqui. Vocês perceberam, né? Passou um minuto de novo. Então, se passou um minuto de novo, ó, nós temos aqui, se esse cara estava a 3 metros por segundo, passou um minuto, 3 vezes 60, que é um minuto, né? Um minuto é igual a 60 segundos, então a gente vai multiplicar 3 vezes 60, vai dar 180 metros. Enquanto isso, o cara que estava lá em 240, na posição 240, andou mais 240 por quê? Porque passou um minuto de novo, então ele já está aqui na posição 480. Ele está querendo saber a que taxa está variando a distância entre eles um minuto após a partida da segunda pessoa. Galera, é o seguinte, ó, vocês já conseguem perceber aqui a formação do nosso triângulo retângulo? Tá bem aqui, ó, vocês estão vendo? O que é essa linha roxa aqui que eu acabei de traçar? Aqui, ó, vai ser a distância entre as duas pessoas. Ela está variando aqui em relação ao tempo. Essa distância, vou chamar de Z. E aqui a gente vai estabelecer então o nosso triângulo retângulo. Nós temos aqui o comprimento desse cateto aqui, 180 metros, desse cateto aqui, 480 metros. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, o que a gente dá para fazer com esse triângulo retângulo aí que a gente acabou de achar? O velho e famoso Pitágoras. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. As coordenadas são todas aqui, ó. Y 180, x 480, z eu não sei ainda, porque está variando pra caramba. Vamos lá. Se eu quero descobrir z, então nós vamos jogar aqui o valor de x e y, né, na equação. 180 ao quadrado mais 480 ao quadrado igual a z ao quadrado. Então z ao quadrado é igual
32.400 mais 230.400. Isso aqui é o valor de z ao quadrado. Então, a gente tem que z ao quadrado desse número grandão e z é igual a raiz de 262.800. Então, quando a gente vai extrair a raiz disso daqui, ó, a gente faz pelo método de fatoração. Eu não vou fazer aqui porque o intuito do vídeo não é esse. Além disso, o vídeo ficaria extremamente grande, porque fatorar isso daqui é um pouquinho chato, porque é um número muito grande, né? Mas quando você fatorar isso, você vai chegar na resposta mais simplificada possível, que z vale 60 raiz de 73. Ou seja, essa aqui é a nossa distância que a gente tem nesse momento. Nesse momento aqui, ó, ou seja, passado o minuto que a segunda pessoa partiu do ponto A. Beleza. Então, a gente vai ter que estabelecer alguns dados na questão. Velocidade, galera, vocês concordam comigo que é distância sobre tempo? Não é? Então a gente vai ter o quê? A distância de x sobre determinado tempo vai dar a nossa velocidade. A velocidade aqui do carinha aqui, que é o x, que vai ser a nossa derivada de x em relação a t. A gente vai precisar desses dados para fazer a conta mais para frente. E além disso, aplicando o mesmo raciocínio aqui para o y, a gente vai ter o quê? Derivada de y em relação a t igual a 3 metros por segundo. E o que a gente quer achar? É a derivada de z em relação ao t, que é o quê? A taxa que está variando a distância entre elas um minuto após a partida da segunda pessoa. É isso que a gente está querendo achar. Então é o seguinte, a gente tem esses dados aqui, a gente está querendo achar isso daqui, né? Ó, a gente vai derivar implicitamente essa funçãozinha aqui que a gente tem. Derivando isso aqui implicitamente, muito fácil. O que acontece quando a gente vai derivar implicitamente? A gente vai pegar termo a termo e vai derivar. Quando a gente deriva, a gente coloca aqui na parte de cima um valor fixo. Aliás, desculpa, na parte de cima a gente vai colocar quem a gente acabou de derivar, que no caso aqui foi o x. Derivada de x ao quadrado é o quê? 2x. Aí a gente vai encosta a fração de quem a gente acabou de derivar em cima e quem a gente mantém fixo, que no caso é o tempo, embaixo. Então a gente vai ter o quê? 2x vezes a derivada de x em relação a t, mais 2y. 2y por quê? Derivada de y ao quadrado, 2y, vezes derivada de y em relação a t, igual a 2z, que é a derivada de z ao quadrado, vezes a derivada de z em relação a t. Esse é o que eu estou falando, galera. Isso daqui é derivada, isso daqui não é uma divisão, não, beleza? Caso você não saiba isso, isso daqui é uma derivada, não é uma divisão entre duas incógnitas, tá? Eu estou derivando x em relação a t. T é o que? Nosso tempo, beleza? X é o que? A nossa distância. Então, agora a gente vai fazer o quê? Ó, a gente vai cortar aqui, ó. Cortar, eliminar esses caras dois aqui, porque tem 2 em todos os lados da equação. Só a gente brincar e dividir, ó, todo mundo por 2. A gente pode fazer isso, beleza? Aí a gente divide aqui por 2, divide aqui por 2 e aqui por 2. A gente vai chegar aqui, x vezes derivada de x em relação a t, mais y derivada de y em relação a t, é igual a z derivada de z em relação a t. Agora a gente vai substituir os nossos dados aí na nossa equaçãozinha. 480 é o quê? É o x, a derivada de x em relação a t a gente tem, que é 4 metros por segundo. Y, que é quem? O cateto aqui de 180 metros, que é a distância da nossa segunda pessoa em relação ao ponto A, que está aqui, é o nosso y, vezes 3, que é a derivada de y em relação a t, igual a derivada de z em relação a t, que é o que a gente quer achar, vezes a distância z aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que a gente achou que é 60 raiz de 73. Beleza, agora que a gente vai isolar a derivada de z em relação a t. Simples. Ah não, antes disso a gente vai cortar aqui, né? Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, porque nós temos aqui tipo um 10 multiplicando em todos os lados da equação, a gente pode cortar isso. Feito isso, a gente vai passar o nosso 60 raiz de 73 para cá. A gente vai ter então que derivada de z em relação a t é igual a 48 vezes 4 mais 18 vezes 3. Fazendo isso aqui, ó, cancelando esse 6 com esse carinha 48 aqui, a gente vai achar o quê? 8, não é? Porque 48 dividido por 6 dá 8. Só que se a gente cancelou o 6 com esse 48, a gente tem que cancelar o 6 com esse 18 aqui. Então a gente vai achar o quê? 3, porque 3 vezes 6 dá 18. Então a gente vai ter o quê? Derivada de z em relação a t igual a 32 mais 9 sobre a raiz de 73. 32 por quê? Porque a gente vai fazer aqui, ó, 8 vezes 4 igual a 32 e o 3 vezes 3 igual a 9. A gente vai substituir só aqui, ó, multiplicação aqui. 32 mais 9 sobre a raiz de 73. A gente tem então que a derivada de z em relação a t é 41 sobre raiz de 73
metros por segundo. Por favor, não esqueça da nossa unidade de medida aí. Se a gente está calculando a variação da distância em um determinado tempo, a gente está calculando, então, velocidade. Então, a velocidade aí vai dar o quê? 41 sobre A e 73 metros por segundo, que é a derivada de Z em relação a T. Entenderam? Foi meio complicado? Deixem nos comentários se teve alguma dúvida. Se tiver, eu vou tentar responder. A gente vai continuar aí nos próximos vídeos. Vou trazer mais exercícios aí de taxas relacionadas. Se você gostou, deixa um like. Curte a nossa página no Facebook. É isso daí. Valeu!